A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos desta semana, da lição de número 1, quarto trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, O Amor na Vida Cristã. Tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição desta semana, O Amor de Deus na Bíblia. Vamos fazer a leitura diária desta terça-feira, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 19, versos de número 32 a 34. Leamos a palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Bom, meus irmãos, como podemos ver, esse texto também bem conhecido da palavra de Deus, aqui é uma menção de Isaías confortando a Ezequias. Ezequias ele estava sendo perseguido pelo rei Senaqueribe, que na época era o rei da Síria. E o rei da Síria estava fazendo muitas perseguições contra o profeta de Deus, Ezequias. E aí Deus pegou e mandou o profeta Isaías para que pudesse passar para ele aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Então o Senhor falou para ele que tudo que ele tinha pedido, que Deus tinha ouvido a sua oração, que o Senhor ia livrar ele do rei Senaqueribe, que o Senhor ia ajudá-lo, porque o rei Senaqueribe estava afrontando, blasfemando contra o povo de Deus, contra o santo de Israel, contra Ezequias. E o Senhor começou a mostrar tudo o que ele iria fazer ali. E falou para que Ezequias não entrasse na cidade, para que ele não afrontasse o rei, para que ele não matasse, não fosse com flechas, não fossem com escudos, não fosse com nada, não entrasse, que ele não entrasse na cidade, porque quem ia fazer ali a justiça seria Deus. Deus ia fazer a justiça ali com o seu povo, não era para pôr a mão dos homens. Podemos ver aqui, meus irmãos, o quão grande Deus tem o amor pelo seu povo. Deus livra o seu povo, muitas das vezes, de todas as circunstâncias que acontecem. E muitas das vezes Deus também pega e fala para que a gente não tome atitudes com as nossas mãos. Por isso que na Bíblia está escrito: se alguém te der um tapa na face direita, dá-lhe a esquerda também. Não provoque a ira, não continue as discórdias, porque de Deus é a justiça. Deus ele tem um amor por nós. Aqueles que realmente estão na sua presença, que o aceitam como seu único e suficiente Salvador, aqueles que acreditam que Deus é o dono de todas as coisas, aquele que faz a sua vontade, Deus ele zela pelo seu povo, Deus guarda, Deus protege. E muitas das vezes somos afrontados, na onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na nossa vizinhança, somos afrontados. Muitas das vezes sofremos blasfêmias, sofremos dissensões, sofremos palavras que às vezes nos magoam, nos chateiam, mas muitas das vezes Deus fala para nós ficarmos quietos, deixar que Ele vai fazer, Ele vai transformar tudo, que Deus vai resolver aquele problema. Muitas das vezes, como aprendemos na nossa vida, as palavras elas ficam vagas e voam com o vento, mas as nossas atitudes demonstram o que realmente nós somos. Então, muitas das vezes, ao invés de nós ir lá e discutir com a pessoa e falar e acabar se irando e falando palavras torpes e falando coisas que não agradariam a Deus, é bem melhor nós ficarmos quietos, entregarmos na mão de Deus e deixar que as nossas próprias atitudes sejam a melhor resposta, porque nossas atitudes vão ficar gravadas e as nossas palavras elas são levadas ao vento. Então que possamos seguir o exemplo desta palavra que a palavra do Senhor nos diz nesta lição, como Deus falou a Ezequias através do profeta Isaías: não faças nada, não entre na cidade, não vá contra o rei nem com flechas, nem com armas, nem com escudos, mas deixe na minha mão, porque eu vou resolver essa situação.
Então que possamos ter esse exemplo, meus irmãos. Nunca se esqueçam que as nossas atitudes, elas ficam gravadas e as nossas palavras são levadas ao vento. Então muitas das vezes, dependendo da situação que passamos, às vezes podemos até ser difamados, falar em coisas que a gente não fez, coisas que a gente não, não, não tenha feito. Entregue na mão de Deus. Peça para Ele socorro, auxílio, porque Deus ele vai resolver por você. E você não vai precisar se alterar, se irar. Você não vai precisar tomar atitudes. Mas deixa que Deus resolve, porque o que Deus vai fazer é melhor para todas as coisas. Ficamos em alertas, que possamos estar sempre com os nossos corações e os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Que Deus vos abençoe.